Bora para mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês o que realmente é um fundo imobiliário, como que funciona, o que são esses investimentos que pagam juros todo mês para você e que está caindo na popularidade aqui no Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que é um vídeo de intuito educacional. Isso não é uma recomendação de investimento. Então eu vou explicar mais para vocês como funciona e como eu vejo, como eu analiso esses fundos imobiliários para eu colocar na minha carteira de investimentos. Mas o que são fundos imobiliários? Basicamente, imagina você conseguir comprar um shopping, um hospital ou até um galpão logístico, aqueles galpões que você vê em beira de rodovia. Parece bem impossível, né? Porque para você conseguir comprar ele, você vai ter que ter milhões de reais. E se existem essas coisas, esses galpões, esses shoppings, quer dizer que eles dão muito dinheiro. E você vai querer entrar nisso aí. E o mercado financeiro, ele consegue dar essa porta de entrada para você conseguir fazer parte desses investimentos, desses negócios que são muito maiores. E é aí que entra os fundos imobiliários. Basicamente, esses fundos imobiliários, eles reúnem milhares de investidores que colocam dinheiro em um gestor, e esse gestor faz esse trabalho de construir shoppings ou manter shoppings, manter também prédios que têm salas financeiras, salas de serviço, e essas salas, esses investimentos pagam esses aluguéis para esses gestores e distribuem esses aluguéis com base nas cotas que você tem disso. Então você começa a fazer parte desse negócio sem ter necessariamente um valor muito expressivo para isso. Então é isso que faz esses fundos imobiliários eles se tornarem bastante interessantes. Que qualquer pessoa que tenha lá 10 reais, 20 reais, existem fundos imobiliários que custam menos que isso, faz com que essas pessoas consigam entrar nesses negócios sem ter muito dinheiro. E por que esses fundos imobiliários existem? Para eles melhorarem a economia. Além de ser um investimento para quem compra essas cotas, eles também ajudam a girar, a melhorar a economia. Que imagina assim, eles captam dinheiro de investidores e constroem esses shoppings. Esses shoppings com certeza vai ter as salas que vão vir, exemplo, um Subway, McDonald's, Vivara, e isso vai fazer com que esse pessoal gire essa economia e também trazendo um retorno para as pessoas que são cotistas. Exemplo, eu que tenho fundos imobiliários, eu também vou receber uma parte desse retorno por meio dos aluguéis que são pagos desses fundos imobiliários. Ou seja, esse investidor que recebe esse dinheiro do fundo imobiliário, ele vai ter uma oportunidade de crescer o investimento dele e também trazendo um retorno para a pessoa que está investindo em fundos imobiliários. Isso faz com que gere uma economia e gire a economia no país e no mundo inteiro. E como que um fundo imobiliário ganha dinheiro? Da onde vêm esses dividendos? Como que os dividendos pingam na conta das pessoas? E pensa comigo, eu sou um fundo imobiliário e contando comigo eu tenho 10 gestores que têm cotas do meu fundo imobiliário. E basicamente eu tenho 3 galpões logísticos e cada galpão me paga R$ 1.000 de aluguel por mês. Fazendo isso, eu vou ter R$ 3.000, que vai ter todo mês para o gestor do fundo, e esse gestor vai distribuir igualitariamente por base do tanto de cotas que você tem. Vamos supor que seja um fundo imobiliário que tenha cotas iguais entre os gestores, eu vou ter que pagar R$ 300 por gestor, porque eu ia ter R$ 3.000, divide por 10 gestores, vai ser esses dividendos que os gestores vão receber. Basicamente é assim que funciona um fundo imobiliário. E com certeza, isso é feito, essa distribuição de dividendos é feita depois de pagar todas as despesas que o gestor tem, pagar alguns custos que tem para você fazer a manutenção desses shoppings, desses prédios, e aí sim é dividido esses aluguéis. Também tem alguns fundos que eles não vivem só de aluguéis, também eles fazem essa compra de imóveis novos e vai descartando os antigos. Mas isso você tem que tomar bastante cuidado, porque tem muitos fundos de investimento, fundos imobiliários, que fazem essa reciclagem, mas que às vezes eles pegam um fundo imobiliário que parecia estar bom e o mercado classifica como um imóvel que não é tão legal assim quanto ele tinha antes e faz com que a cotação caia e você perca dinheiro no curto prazo. E quais são os principais fundos imobiliários que a gente tem no Brasil hoje? Basicamente existem vários setores. Os que são mais famosos no Brasil são galpões logísticos, shoppings, tem hospitais, lajes corporativas e também fundos de papéis. Fundos de papéis, diferente desses outros que eu falei, que são considerados fundos de tijolos, são fundos imobiliários que investem em títulos ligados ao mercado. Eles têm dívidas de outros fundos imobiliários e isso já entra em um outro risco, que não seria mais um risco imobiliário, mas sim um risco de, se os juros aumentarem
essas pessoas não têm dinheiro para pagar essas dívidas e o fundo não recebe esse dinheiro. E também um risco de calote, que daí é muito pior do que você ter literalmente um tijolo, um shopping, você compra ele e vai ter as salas que vão pagar os aluguéis, mesmo que atrase um pouco. Existem várias salas comerciais dentro de um shopping, existem fundos imobiliários que têm mais de um shopping, então o risco ele fica muito mais pulverizado. Então, pessoalmente, não que eu ache ruim fundos de papéis, mas sim eu prefiro comprar fundos de tijolo, que são muito melhores. Mas então o que eu devo fazer? Já vou fechar esse vídeo, vou comprar um fundo imobiliário, já vou começar a ganhar dinheiro, ficar rico? Primeiro você tem que fazer uma pergunta. Fundos imobiliários, necessariamente, eles não são para pessoas que estão acumulando patrimônio, mas sim pessoas que já têm um dinheiro, já têm um patrimônio bem elevado e querem agora viver de renda. Então, você tem que fazer uma pergunta. Você está numa fase de construir patrimônio ou de viver de renda? Essa resposta muda bastante a estratégia para você colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Porque assim, hoje eu estou em fase de acumulação de patrimônio. Então eu não vou querer comprar um fundo imobiliário que não vai gerar tanto retorno, tanta valorização, quanto uma ação. Porque pensa comigo, imagina que a ação é uma empresa e fundo imobiliário seria o aluguel dela, né? Então, imagina que o, imagina que o aluguel de uma empresa cresça bem mais do que o lucro dessa empresa. Não seria muito viável, não seria nem um pouco viável para a empresa. Em algum momento, o aluguel vai ser muito maior do que o lucro que ela está aumentando e isso faria com que essa empresa fechasse. Então, os fundos imobiliários, eles não crescem, eles não oscilam tanto quanto uma ação. Mas sim, eu tenho fundos imobiliários na minha carteira, mas eu uso mais para uma parte de diversificação, até uma parte de defesa da minha carteira de investimentos, porque ele não oscila tanto quanto uma ação. Então beleza, como que eu escolho um fundo imobiliário? Como que eu escolho um fundo imobiliário que seja bom, que não seja bucha? Primeiro você tem que analisar. Primeiro a gente vê o setor que esse fundo imobiliário tá, e depois você começa analisando os indicadores. Se esses indicadores são bons, se eles têm se ele tem um número bom, e daí você vê se ele faz sentido para colocar na sua carteira. Um indicador bastante importante seria o de vacância. O que seria a vacância? Basicamente a porcentagem de quanto o fundo imobiliário não está alugado. Exemplo, uma vacância de 5% quer dizer que 5% da sala, 5% do prédio de um fundo imobiliário não tem ninguém. Então, uma vacância mais ou menos de 10 para cima, eu já começo a ficar meio esperto e analiso outras coisas desse fundo imobiliário e ver se ele ainda faz sentido, porque uma vacância de 10% eu já considero bem alta. PVP. PVP é bastante importante na parte de fundos imobiliários, porque ele basicamente é o preço pelo valor patrimonial. O preço pelo valor patrimonial significa que quanto que é realmente o preço do imóvel e quanto que ele está sendo negociado no mercado. Um PVP de 1 quer dizer que o imóvel vale 1 milhão e está sendo vendido, você vai comprar ele por 1 milhão. Temos fundos imobiliários que já chegaram a 0,8, 0,85 de PVP, que seria um desconto de 15, 20%, mas vocês têm que olhar bem se é o mercado que está precificando ele de forma incorreta, que não está dando tanto valor nesse fundo, ou se é alguma bucha que aconteceu com o fundo, se aconteceu alguma coisa que o mercado precificou ele para baixo. O dividend yield, eu olho também ele, porém é um erro que muitos iniciantes cometem, que seria só comprar um fundo um fundo imobiliário olhando pelo dividend yield. Ele pega lá os top mais pagos, vê lá um fundo imobiliário que está pagando 30% ao ano, mas isso pode ser até uma pegadinha, porque o dividend yield é o tanto que ele pagou hoje pelo preço, porque o dividend yield é uma fórmula que o quanto ele pagou no ano anterior dividido pela cota, pelo valor da cota hoje. Então, se tem um dividend yield muito elevado, pode ser que aconteceu alguma coisa nesse fundo imobiliário que fez com que o mercado descesse essa cota muito para baixo. O que eu olho também é o patrimônio. O quanto esse fundo imobiliário tem de patrimônio. Exemplo, tem fundos imobiliários de meio milhão, 1 bilhão, até 2 bilhões de reais em valor patrimonial. E quanto maior o fundo imobiliário, mais seguro ele é. E também, quanto mais ativos esse fundo imobiliário tem, melhor a diluição de risco nele. Exemplo, se tem um fundo imobiliário que tem 20 ativos, se der problema em um, os outros 19 vai pulverizar esse risco e você não vai sofrer tanto com essa oscilação. E o que eu considero ruim? Presta bastante atenção, fundos imobiliários que tem somente 1, 2 ativos, que foi o que eu disse, eles têm um risco muito nichado. Você vai ter só 2 ativos, se der problema em um,
você está ferrado. A cota dele vai desabar. A vacância é muito elevada. Pode ser que o prédio é muito antigo e daí o mercado local ele não quer alugar mais esse prédio. Você acha que vai entrar numa oportunidade e daí o fundo de investimento, o fundo imobiliário não vai conseguir mais alugar e você vai se ferrar. E fundos que chamam atenção só pelo dividend yield. Você tem que tomar cuidado, às vezes foi o que eu disse. O dividend yield, a fórmula dele é meio que uma pegadinha. Se ele distribuiu no ano passado pelo valor da cota hoje, se a cota tivesse muito alta lá no passado, ele não distribuiu nada e só porque a cota abaixou bastante, ele vai estar com dividend yield alto de 20%, 30%. E se você está começando agora e quer saber algum fundo imobiliário, que não que eu recomende, mas que eu acho bem interessante para você estudar, para você analisar, até por parte educacional, alguns que eu invisto neles, que são o XPML11, que é um fundo de shopping, você pode acessar ele por algum site de indicadores de investimento. Também tem o BTLG11, que ele também é um fundo imobiliário bastante famoso. E também tem o GARI11, vai ter o PSEC11, tem vários fundos imobiliários que são bastante famosos e nesses sites você consegue pegar todos os indicadores e analisar certinho para ver qual faz mais sentido para você. Então, basicamente é isso. Foi mais um videozinho educacional para eu explicar um pouquinho sobre o que é fundo imobiliário, que é um investimento que está ganhando popularidade no Brasil. E basicamente é isso. Ele não é um investimento que eu tenho bastante, que eu aporto tanto por eu não estar numa fase de vida de acumulação, de viver de renda, mas sim de acumulação de patrimônio. Então meu foco é mais em ações, mais em empresas. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí alguma outra dúvida que você tenha, alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer depois. E é isso. Fica com o vídeo. Valeu!